Olá, pessoal. Estamos aqui hoje, o Grupo em Foco, na presença da professora Nete, da professora Cecília e na minha presença, o professor Anderon. Vamos fazer uma homenagem ao mês da matemática, que é o mês de maio, é o dia considerado 6 de maio, Dia Nacional da Matemática, e estamos aqui hoje para conversar e saber um pouco mais do que o que a gente faz, como é que o Grupo em Foco trabalha e do que a gente pensa. Então, viva o mês da matemática e uma saudação a todos vocês. A professora Nete, a professora Cecília, elas são professoras do Instituto Federal da Bahia. E, professoras, fala um pouco, vocês que estão agora, como é que está sendo essa questão dessas aulas aí, nesse momento agora de pandemia, essa questão do ensino híbrido, o que é que vocês acham, como é que mudou a dinâmica para o que era o presencial, qual é a sua sensação e o que é que vocês sentem que os alunos estão se adaptando ou não, como é que está sendo esse ensino nos cursos aí do IFBA? A gente tem passado o desafio como todo e qualquer profissional da educação, né? Porque a gente percebe que o cenário da gente não é tão diferente como o cenário de outros espaços. O ano passado, o ano de 2020, foi um ano que realmente foi um ano impactante, porque a gente teve que mudar todo um cenário, repensar, copiar ideias de outros espaços, tentar se adequar, aprender a utilizar tecnologia para quem não sabia, quem sabia, né? Mergulhar nesse espaço para se aprimorar e pensar nesse ensino remoto. E aí a gente foi construindo juntos, não é? Errando, tentando acertar, tentando acertar. Mas eu acho que isso deu tudo subsídio para a gente poder construir um caminhar mais confortável, mais consistente para este ano. Não quer dizer que esteja tudo perfeito, tudo às mil maravilhas. Os desafios permanecem e são outros desafios também. O acesso à informação, à tecnologia, né, a acessibilidade dos estudantes e das estudantes, assim também que de alguns docentes, tem impactado muito também nessa questão da nossa sala de aula, da nossa aula. Estudante que não tem câmera, estudante que às vezes não tem internet muito boa e por aí vai também. E você, Cécia, o que é que você tem percebido? Bem, eu acho que o IFBA, ele continuou, né? A gente permitiu uma construção das aulas, né, de forma remota, e com isso a gente vem aprendendo a dar sentido e a trabalhar outros valores com os estudantes, né? Em primeiro lugar foi a empatia. Como você analisa as ausências dos alunos, né? Como é que a gente trabalha com isso, sabendo que a internet no Brasil, na Bahia e até em Salvador, né, no local desses alunos, não é uma internet, né, estável todos os dias. Esse cenário de você estar virtualmente conectado ali, você está online, eu acho que o maior sentimento, né, o maior valor que foi trabalhado, que está sendo trabalhado pelo professor que está nesse cenário é a empatia em relação ao aluno. A gente tem visto N dificuldades e N, né, participações dos estudantes, né? Não só em relação às aulas, né, quanto nas atividades. Como avaliar, né, qual a avaliação que se é dada a este ensino, né, a este ensino remoto? De que forma esse estudante está aprendendo? E é uma grande questão, já que os formulários são virtuais, o aprendizado é virtual, a manifestação é menor do que em sala de aula, no qual você está ali na troca de olhares, que não há em sala de aula, né? E assim, é um tocante de uma construção que muitas vezes preocupa e também, né, motiva em relação à tecnologia, que a gente vem se redescobrindo, vem aprendendo que há ferramentas úteis, disponíveis, para que o aluno ele aprenda a matemática de uma forma mais diversificada em relação. A gente muda, sai desse paradigma de que a aprendizagem é quadro e giz, né? Então a gente sai desse cenário para um cenário mais dinâmico, mas em compensação a avaliação ela fica naquela questão, a gente ainda tem os entraves em relação
ao processo avaliativo do estudante. Mas é isso, a construção vem assim. E um grande desafio também em relação aos deficientes, né? Aos estudantes com algum tipo de deficiência. O aparato tecnológico que não atende o surdo em sua totalidade, ao autista, ao cego, né? Então os desafios são bem grandes. Eu vejo uma questão muito interessante também, que assim, teve coisas, né, teve pontos negativos e positivos, entendeu? Os negativos estão nessa questão do contato com o aluno, as questões interpessoais, elas se afastaram. E o processo de avaliação que você falou, eu concordo também, ele cada vez mais difícil fazer esse processo avaliativo e avaliar o desenvolvimento do aluno no aprendizado da matemática. Mas... E todo esse problema da questão da tecnologia, da falta de recurso que os estudantes têm para ter acesso à internet, todas essas questões também, elas estão envolvidas aí no processo. Agora, do ponto positivo, eu vejo uma coisa que acelerou, né, no caso. Eu acho que a educação, ela vai ser vista daqui para o futuro, né, para frente, essa forma do ensino híbrido. A gente não vai ter mais aquela aula totalmente também presencial. Então, essa dinâmica que os professores estão fazendo agora e estão aprendendo, né, aos trancos e barranco, de barra forçada, mas estão conseguindo dar aula, né, de algum jeito. Então, já houve uma mudança metodológica nesse processo. E aí, o professor já incorporou certos elementos que na tecnologia, para ele, está sendo até melhor, né? Se você for apresentar um slide, uma coisa assim, para vários alunos, várias turmas, entendeu? Você consegue melhor fazer isso via tecnologia. Fazer uma reunião, certo? Um debate, uma discussão, né? Que envolve pessoas de vários lugares, marcar o horário. Então, você consegue isso pela tecnologia de forma mais fácil, né? A gente consegue fazer um encontro, um encontro com pessoas até do estrangeiro. Isso é o exemplo do próprio Grupo em Foco, né? A gente tem a professora Elda, que é membro do grupo, e de vez em quando ela participa das nossas reuniões e ela está lá em Portugal. Então, são coisas que antigamente seria inviável. A gente até fez, o grupo chegou até a fazer reuniões aos sábados e colocava o celular e tal, né, presencialmente, uma parte presencial, e a gente afastado, mas não dava certo, entendeu? A pessoa que estava afastada, ela sempre ficava a desejar, a tecnologia falhava, enfim. Mas quando está todo mundo no ambiente tecnológico, aí você não tem saída, porque todos dependem daquele processo, daquele meio. Então, nesse ponto favoreceu. Favoreceu também a parte administrativa, a parte das reuniões de conselhos, de professores, toda essa parte administrativa, eu acho que ela funcionou muito bem, entendeu? Até melhor do que o presencial. Porque começava no horário e as pessoas estavam ali, tinha que estar na frente da câmera no horário marcado, mas no presencial já era uma coisa mais difícil, né? Alguns não participavam ou estavam em outros lugares, enfim. Eu acho que facilitou nesse ponto, né? E eu acho que é isso, eu acho que a tendência para o futuro, que eu vejo para os professores, é que vai ter uma forma desse híbrido aí, desse ensino híbrido, para a gente discutir, né, debater aí para o futuro, mas eu acho que o caminho é esse, né? Como é que vocês veem? Eu acho, na verdade, Andréa e Cecília, que passando, né, esse período pós-pandêmico, a gente vai levar algumas dessas propostas que foram desenvolvidas para esse espaço depois. Eu não acredito, talvez também aprimorar mais ainda as licenciaturas, né, os estudos, os cursos que acontecem à distância. Eu acho também que isso ajudou muito nesse sentido da gente realmente se aprofundar um pouco mais na questão tecnológica. Mas a gente deve pegar algumas ideias, porque esse é um cenário do Brasil, e falando da Bahia, contexto da Bahia, Salvador, né, mas contexto baiano, onde a gente está inserido dentro do IFBA, a gente é um grupo ainda privilegiado, porque a gente teve a possibilidade de, dentro da instituição, ter uma verba que destinasse à compra de tablet, uma verba que os alunos puderam ter isso, ou doação de tablet também para poder estudar, ter as aulas, chip para a internet, ou um auxílio lá no ano passado em dinheiro, agora foi em chip, e que assim, mesmo tendo várias críticas, diferente de outros espaços, como a rede estadual, a rede municipal, que não houve isso, a gente vê que é uma diferença muito grande. Ou então, aqueles que têm acesso à tecnologia, à internet de boa qualidade,
dispararam. Os que não têm ficaram mais para trás. Então, a gente precisa refletir, inclusive, isso, porque isso vai influenciar na questão do ensino de matemática, da aprendizagem da matemática. Então, a gente tem que ficar muito preocupado em relação a isso, né, de como a gente vai pensar. Se traz a questão de que as aulas ficaram mais dinâmicas. Eu acho que alguns professores realmente, né, professoras se dedicaram a tornar essas aulas dinâmicas. Mas uma parte, eu digo a significativa, quis reproduzir o que fazia no presencial, das aulas expositivas, de colocar o quadro, de escrever, ficar de costas. E aí o estudante com deficiência, né, fica impossibilitado de participar. O estudante que está lá com letrinhas aqui na tela também fica inviável. Então, a gente também tem que pontuar essas questões que a gente precisa pegar essas questões que não funcionaram para tentar aprimorar essa forma que está acontecendo agora, que vai ficar um bom tempo ainda. Eu acho que até o final do ano a gente vai estar vivenciando essas experiências nas nossas salas de aula.